O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, vamos meditar sobre o Evangelho que acabamos de ouvir, de modo que o mesmo Evangelho possa iluminar o meu dia, a minha semana, o seu dia, a sua semana. Qual a questão principal da passagem do Evangelho que nós acabamos de escutar? Algumas religiões cultivam a prática de consagrar um dia a Deus. Por exemplo, para os judeus, o dia santificado, o dia consagrado é o sábado. Para os muçulmanos, a sexta-feira. Para nós cristãos, o domingo. O que está em jogo é a interpretação rigorosa da lei, do cumprimento do sábado, sem levar em conta as necessidades e as prioridades humanas. O evangelista Marcos, descrevendo sobre o referido episódio ou acontecido, pretende mostrar a novidade trazida por Jesus, mostrando o amor de Deus pelos que estavam marginalizados. Naquela época, os publicanos, os pecadores.
e a total rejeição de leituras rigorosistas da lei de Moisés, demonstrando que o formalismo pode aniquilar a experiência de fé que deve estar sempre orientada para o bem do outro. Como se verá, o critério que Jesus deixa para interpretar o sábado judaico, mas também outros preceitos, é o amor ao outro. Esse é o critério principal. Os dois episódios colocam Jesus em confronto com a instituição do sábado judaico, dia santificado e de repouso. Jesus age com liberdade diante da instituição do sábado judaico, dizendo: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Por isso, o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Será permitido ao sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou tirá-la. Diante do poder de Jesus, meu irmão, minha irmã, e das necessidades humanas, as coisas sagradas não têm um valor próprio. Nem o pão do santuário, no caso de Davi, nem o sábado, no caso dos discípulos de Jesus, ou do homem com a mão atrofiada. É fundamental que o sagrado esteja ao serviço do homem. Em ambos os momentos, Jesus escolheu fazer o bem e colocar-se ao serviço das necessidades humanas, mesmo correndo o risco de ser condenado. Para Jesus, a pessoa humana estava acima de tudo, como também deve ser para nós. É importante ter em conta que Jesus não retira qualquer importância ao sábado, mas fazer dele o dia da relação com Deus, que vem em auxílio de quem está em necessidade. Repetimos mais uma vez, para Jesus, o sábado deve estar sempre a serviço do homem, isto é, a lei, para fazer bem e salvar a vida. Se de fato Jesus é o Senhor do sábado, é para o colocar ao serviço do homem e ao serviço da vida. Em nenhuma circunstância nós devemos admitir que uma lei possa funcionar acima de qualquer necessidade humana. A necessidade humana deve ser atendida, deve ser correspondida com toda brevidade, com toda eficiência, com toda vontade de ajudar. Amém. Que a palavra do Evangelho ilumine a sua semana. Amém.